7 decisões que me tornaram milionários e se você aplicar, grande chance de você também se tornar um milionário. A quinta e a sétima seguramente foram as mais disruptivas, então fica aí para poder entender. Número 1, dar o meu máximo. A maioria das pessoas, elas querem enriquecer, querem ter uma vida melhor, claro que querem, mas elas não querem dar o máximo delas. E quando eu digo dar o máximo, é você estar disposto a oferecer muito para as pessoas que te pagam. É você estar disposto a oferecer muito do teu intelecto, do teu tempo, de tudo, para aquelas pessoas que estão te dando um emprego, um trabalho. Eu vejo muitas pessoas que quando trabalham para outras pessoas dão um mínimo. E essas pessoas ainda esperam que quando elas forem abrir o negócio delas, elas vão se tornarem milionárias. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você é a pessoa medíocre que trabalha para outras pessoas e dá o mínimo, você acredita mesmo que quando você trabalhar para você vai dar o máximo? É claro que não, porque o teu padrão mental já é um padrão mental podre. Você precisa, trabalhando para os outros, dar o máximo, porque isso se chama honrar. Você vai honrar aquela pessoa dando o máximo que está lá. Não querer dar o máximo é fazer um pacto com a preguiça. É exatamente isso. Não vou dar o meu máximo aqui. E máximo não é fazer o que espera. Máximo não é de 8 às 18, é fazer mais, é chegar mais cedo, é sair mais tarde, é dar ideias em reunião, é estudar final de semana e trazer solução para a empresa do cara que você trabalha. Isso é dar o máximo. Mas eles não me pagam para isso, então eu não vou fazer extra. Então você vai morrer medíocre, meu amigo. Você não vai conseguir se tornar uma pessoa que cresce financeiramente, porque onde você está, você dá o teu mínimo. Aprenda a dar o máximo, aonde você estiver. Tá numa reunião, dá o teu máximo. Tá em algum lugar, dê mais ideias. Alguém tá fazendo e tá chegando a algum determinado horário, chegue mais cedo. Foi assim que grandes esportistas se tornaram top 5, top 10, top 1 do que eles faziam. E é assim que você vai se tornar o topo da cadeia alimentar dentro do mundo dos negócios, dentro do mundo financeiro. Não importa. Você precisa deixar de ser medíocre e dar o teu máximo. Segundo ponto, abrir o meu próprio negócio. Wendel, então você está dizendo que o segundo ponto é abrir o próprio negócio, então eu nunca vou enriquecer, nunca vou me tornar milionário se eu não abrir o meu próprio negócio? Não disse isso. Eu disse que esse foi o meu caso. Por quê? Porque eu trabalhei em várias empresas que não me davam espaço para crescer e me tornar sócio daquela empresa. Você tem que entender o seguinte, que você precisa trabalhar em lugares que te remunerem não somente com dinheiro, que te remunerem com conhecimento, porque conhecimento vale muito, 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 muito mais do que dinheiro. Você tem que estar num lugar que você receba para que você possa sobreviver, mas que você receba muito conhecimento, que as pessoas te deem conhecimento, que você aprenda, que você tenha possibilidades de expandir tua mentalidade, expandir o teu conhecimento técnico naquele lugar, porque esse conhecimento vai servir para você, para o negócio que você vai montar lá na frente. Agora, se esse lugar que você trabalha te dá oportunidade para você se tornar sócio, para você poder crescer e ter um pedaço da empresa, ou você receber dividendos, receber divisão de lucros no final do período, ou que você possa ascender e se transformar em supervisor, líder, diretor da empresa, que seja sócio, isso é maravilhoso. Mas onde eu trabalhei não existia essa possibilidade. Então, eu precisei abrir o meu próprio negócio. Essa foi uma segunda decisão, de ter o meu próprio negócio. E o negócio que eu escolhi foi o negócio de educação, o negócio de educar pessoas, o negócio de pegar conteúdos que são complexos, simplificar e entregar para as pessoas e ajudar as pessoas gratuitamente e outras pessoas ajudar, quem quer algo mais profundo, ajudar aquelas pessoas que se tornam clientes minhas. E aí, talvez você diga, Wendel, mas eu não tenho essa mentalidade empreendedora. Eu entendo você. Só que como é que essa mentalidade empreendedora foi criada em mim? Não foi agora que eu resolvi, né? Agora não, né? Eu treino pessoas tem mais ou menos 18 anos e que eu tenho meu negócio tem mais ou menos 11 anos que eu tenho meu negócio. Aí você fala, Wendel, então, mas eu não tenho essa mentalidade empreendedora. Eu também não tinha. Eu fui criando isso aos poucos. Então, quando eu era guri, eu vendia suquinho gelado, aquele suquinho que você faz enroladinho lá, que você faz em casa e tal, e vende. Eu queria fazer algum dinheiro, eu queria fazer um dinheiro meu, não queria depender dos meus pais, eu não queria depender do ritmo que os meus pais me davam um dinheirinho para eu poder fazer alguma coisa. Então, eu fui criando desde lá de trás. Mesmo quando eu trabalhava num lugar, eu procurava vender outros produtos no horário livre que eu tinha, no final de semana. Eu criava outra fonte de renda, eu estava ali, né, o tempo todo buscando isso. Então, eu fui criando essa mentalidade empreendedora até o ponto que, de fato, eu construí o meu negócio. Então, antes de você ser empreendedor, seja intraempreendedor. Trabalhe no lugar onde você está trabalhando hoje, talvez com carteira assinada, ou talvez com um concursado público, não interessa, mas tem essa cabeça de dono daquele negócio, tem a cabeça de, eu vou fazer o meu máximo aqui, vou dar o meu máximo aqui, como eu falei no primeiro ponto. Aí você vai estar se treinando, se habilitando para o segundo ponto, que é você, em algum momento, ter o seu próprio negócio. Mas entenda, muita gente fala assim, Wendel, mas eu não posso abrir meu próprio negócio porque, cara, eu sou muito grato ao dono da empresa que eu trabalho. Eu sou grato demais porque o cara me ajudou. Porque o dia que meu filho estava doente, ele me emprestou R$2.000, eu levei meu filho lá, meu filho passou por um atendimento no hospital e aí só foi por conta do dinheiro que ele me deu e eu não consigo sair. E talvez você está preso nesse negócio, nessa empresa, há 10 anos e você não sai para seguir sua jornada natural, que seria talvez empreender. Deixa eu te falar, não existe dívida.
Não existe dívida. Wendel, como assim não existe dívida? Pensa comigo. A gente tem aqui no escritório da empresa agora, né? Vocês vão dar uma olhada num vídeo aí, né? Deixa eu colocar aí, né? Então a gente tem aqui no grupo empresarial, somando as empresas, a gente tem quase 170 colaboradores somando todas as empresas. Ninguém aqui tem dívida comigo. Ninguém tem dívida comigo. E deixa eu te explicar por quê. Porque todos os meses, por mais que eu ajude os nossos colaboradores, as pessoas, os líderes que estão no time, tudo ajude de diversas formas, virou o mês, eu paguei a folha de pagamento, dei o bônus, dei o dinheiro que é deles, eles não me devem nada. E da mesma forma você já colocou muito dinheiro no bolso do seu chefe e foi justo, porque ele te pagou o que é justo, você colocou o que é justo no bolso dele, não existe dívida. Aquele dinheiro que ele emprestou você já pagou, não existe dívida. Você está liberto ou para ficar nesse negócio e crescer como sócio ou para sair e montar o seu negócio. Comenta aqui embaixo, se você chegou nesse momento, comenta aqui embaixo, não existe dívida. Comenta aqui embaixo, não existe dívida. Terceiro ponto, pagar o preço. Terceiro ponto, pagar o preço. Tem um livro que eu li, não vou me lembrar qual é o livro, mas tinha uma história muito curiosa que era o seguinte, um cara, ele trabalhava numa empresa e ele tinha um sonho de ser baterista, né? Eu não sei se foi a Sutil Arte de Ligar o Foda-se, eu não lembro, mas se você souber de que história é esse livro, me conta aqui, né? Ele tinha o sonho que era ser baterista. E aí ele queria ser baterista de uma banda, que uma banda fizesse turnês, ele tinha aquela visão e ele queria aquilo, era o sonho da vida dele. Ótimo. E ele se empenhou, né? Ele deu o máximo dele e tudo, e aí ele foi pra fazer aula de bateria, ele conseguiu entrar numa banda, depois numa outra banda melhor, e essa banda começou a engrenar e eles começaram a fazer shows pelos Estados Unidos. Era uma banda que colocava 500 pessoas, 1000 pessoas, 800 pessoas, não era uma banda famosa, mundialmente famosa, mas ele começou a perceber que aquela carreira dele, presta atenção nisso, para que ele vencesse naquela carreira, ele teria que pagar um determinado preço. E o terceiro ponto é pagar o preço. Ele percebeu que o preço que ele teria que pagar seria passar muitas noites fora de casa, seria ter que viajar muito sem a família, algumas viagens não ser com a família, mas todas não dava para fazer. Ele percebeu que ele ia estar no meio de pessoas que, no caso do relato dele, que usavam drogas, que bebiam muito bebida alcoólica, que era um lugar, sabe, com muitas prostitutas e tudo, aquele ambiente artístico e tal, e ele falou, cara, eu não estou disposto a pagar esse preço. Olha que sabedoria. Eu não estou disposto a pagar esse preço para conseguir ter o que eu sempre quis. E ele abortou aquilo e foi fazer uma outra coisa. Para que você possa dar certo em qualquer tipo de coisa que você vai escolher, você tem que estar disposto a pagar o preço. Se você não pagar o preço, não vai. Você precisa estar disposto a pagar o preço. E muitas vezes é o preço de você não ter êxito na velocidade que você gostaria durante muitos anos. Então muitas pessoas olham e falam, nossa, olha o que aconteceu com o Wendel. O Wendel é o cara que, meu Deus do céu, olha onde ele chegou, viajou com a Karina, conheceu 11, 12 países. Ah, o cara tem a Lamborghini, o cara tem Mercedes, o cara tem um próprio jato, o cara tem empresa que fatura 13 milhões de reais por mês. Ah, olha onde ele chegou. Mas, meu amigo, você está disposto a pagar o preço que eu paguei? Você está disposto? Você está disposto a trabalhar 17, 18 horas por dia durante 6, 7 anos, incluindo o final de semana? Você está disposto a pagar esse preço? Então, muitas vezes você quer ter o resultado que alguém tem, mas você não está disposto a pagar o preço que aquela pessoa paga. E isso é um ponto importante. Eu quero que você lembre uma frase que eu ouvi do Marcos Paulo, né? Sucesso é alugado. Presta atenção nisso. Sucesso é alugado. Sucesso é alugado. O que significa? Você não conquista o sucesso. Você paga o aluguel dele todo mês. Você paga o aluguel dele todo mês. É igual um físico. Ah, queria ter o shape do Paulo Musi. Queria ter o físico da blogueira tal. Ótimo, então tá aqui. Eu te dou isso. Será que você consegue pagar o aluguel? O que é pagar o aluguel? É pagar o preço de ter aquilo. Então é comer regrado. É acordar no horário certo. É dormir pelo menos 8 horas. É beber a quantidade de água que tem que beber. É você fazer a quantidade de treino que tem que fazer até a falha durante 10, 12, 15 anos. Você tá disposto a pagar esse preço? Poxa, eu ainda não tô disposto. Então você não tá disposto a pagar o aluguel. E se você não tá disposto a pagar o aluguel, você não vai ter aquela parada. É princípio da vida. Então o terceiro elemento foi, eu estive disposto a pagar o preço. Muita gente que começou comigo lá atrás desistiu ao longo do processo. Ou são muito pequenos hoje em dia. Não promovem impacto, não conseguem ter abundância financeira e muitos até me mandam mensagem no WhatsApp falando, Wendel, eu tô com uma dificuldade extrema aqui. Estou passando dificuldade. Por quê? Porque quando a coisa, ele percebe que tem aquele nível que ele precisa romper, ele tem que pagar o preço, ele tem que ir até mais tarde, ele tem que ir no final de semana, ele tem que estudar alguma coisa que ele não quer estudar, ele para. Então, ele quer algo, mas não está disposto a pagar o preço para ter aquele algo. Antes do quarto item, mete o dedão aqui no like para saber se você está gostando disso e se inscreve no canal. Faz isso rapidamente, vai demorar 3 segundos. Like e se inscreve. Vai. Quarto ponto, humildade para aprender. Humildade para aprender. As pessoas não crescem muitas das vezes porque elas são soberbas, elas são arrogantes. O que isso significa? Elas não são humildes para dizer, eu não sei isso, eu preciso aprender com alguém, eu sou insuficiente. Dizer, não, eu sei tudo, eu resolvo, eu vou dar conta, faz parte da tua soberba, sinal de ausência de humildade. E se tem uma coisa que eu busco o tempo todo, são pessoas para poder me ensinar, são pessoas para poder me levar para um nível diferente. Então eu me faço a pergunta o tempo todo, né? Quando eu chegava num ponto que eu fazia, sei lá, 5 mil reais por mês, eu ficava me perguntando, quem é a pessoa que pode me ajudar a chegar a 15 mil? E
depois, quem é a pessoa que pode me ajudar a chegar a 50 mil? Quem é a pessoa que pode me ajudar a chegar a 100 mil? Quem é a pessoa que pode me ajudar a chegar a R$1 milhão por mês? Quem é a pessoa que, até onde eu cheguei hoje, que a gente fatura na empresa 3 milhões de reais, 3 milhões não é lucro, é faturamento, né? Mas enfim, a gente fatura um belo valor, mas eu fico me perguntando, quem é a pessoa que vai me ajudar a chegar a faturar, por exemplo, 33 milhões de reais por dia? Quem é essa pessoa? Com quem eu posso aprender? Quando eu começo a fazer essas perguntas, eu começo a acessar a minha insuficiência, e esse é um traço de humildade. Você precisa se cercar de pessoas melhores do que você precisa pagar para ter mentores, você precisa pagar para ter pessoas que vão te ensinar, você precisa tirar pelo menos 20% do que você tem ali. Wendel, eu tô fazendo pouco dinheiro, então você tem que tirar pelo menos 20% para aprender com pessoas que sabem o que você não sabe. Conforme você vai fazendo muito mais dinheiro, não vai ser 20%, talvez seja 5%, mas você tem que tirar um pedaço do seu orçamento para que você pague para pessoas que já chegaram em determinado lugar te ajudar, te ensinar como chegar no mesmo lugar. Isso é um traço de inteligência, sabedoria e, acima de tudo, humildade. Quinto ponto, usar a lei de Pareto. Se tem das coisas que eu sou doente, eu te falei, né, que é o quinto ponto aqui, e o sétimo são os mais importantes. Eu sou doente pela lei de Pareto. O que significa isso? Existe um matemático economista, né, chamado Vilfredo Pareto, um italiano, que ele fez uma análise e chegou à seguinte conclusão, de forma muito resumida, senão eu tenho que fazer um vídeo somente sobre Vilfredo Pareto aqui pro canal, tá? Mas de forma muito resumida, ele chegou à seguinte conclusão: tem 20% das coisas que você faz que geram 80% do resultado. 20% das coisas geram 80% do resultado. Ou seja, pare de se concentrar naquilo que é perfumaria. Pare de se concentrar naquilo que não é vital, naquilo que não é o que vai gerar realmente resultado para você e pro seu negócio. As pessoas, elas perdem muito tempo fazendo coisas que são periféricas, mas não são realmente aquelas coisas que vão gerar mais resultado. Te dou um exemplo. Quais são as 3 coisas? Somente 3, no máximo 3. 2, 1 ou 3. No máximo 3. Que se você se concentrar nisso, brutalmente, fazendo todo dia ou toda semana, durante os próximos 2 ou 3 anos, inevitavelmente você vai chegar a se tornar uma pessoa muito mais rica, muito mais próspera. Quais são essas 3 coisas? Escreve aqui embaixo quais são essas 3 coisas. Se você não sabe quais são essas 3, é um exercício. Escreve aqui embaixo quais são as 3. Se você não sabe qual é as 3, escreve qual é o seu nicho, com o que você trabalha, que as outras pessoas aqui vão escrever quais são rotinas que você poderia ter. Inclusive, eu vou voltar aqui no vídeo, depois que a gente postar, e já tiver alguns dias aqui, eu vou voltar aqui e vou comentar em várias pessoas quais são rotinas que você poderia ter. Isso é foco. Foco como um laser. Você afunila e você foca nas poucas coisas que você precisa fazer. A maioria das pessoas não vencem porque elas estão desfocadas, fazendo coisas que são periféricas e não são as mais importantes. Não são aquelas que crucialmente vão levá-las para um nível de resultado gigantesco. Então escreve aqui embaixo quais são as pouquíssimas coisas que você tem que se concentrar, fazer isso massivamente. Eu sei que vai ser chato e isso é um teste, porque as pessoas que elas prosperam são as pessoas que se acostumam a fazer aquilo que muitas vezes é repetitivo, é chato, mas tem que ser feito, porque é o que gera resultado. Sexto item, delegar com força. Não é só delegar, é delegar com força. Se tem algo que eu faço, é delegar. Você tem que levar isso pro último nível na tua vida, porque você tem que se concentrar naquelas 3 coisas, mas como é que você vai se concentrar naquelas 2 ou 3 coisas que tem a ver com Pareto, né? Focar em poucas coisas que vão gerar muito resultado, se você tá cercado de coisas que tem que ser feitas, mas não são as coisas que vão te gerar mais resultado. Você tem que passar isso para outras pessoas fazerem. Comece fazendo uma lista do que tem que ser feito para que as coisas rodem e você cresça. Divida em 2 listas. Uma lista de coisas que você tem que fazer, que não pode ser delegado, é impossível, e outras coisas que outras pessoas podem fazer. Você vai perceber que as coisas que você tem que fazer são poucas coisas. E essa lista de coisas que podem ser delegadas, ela é gigantesca. E aí você pode começar com freelancers. Você pode pegar uma pessoa que faz um trabalho específico para você de vez em quando. Por exemplo, você vai perder tempo lavando o teu carro? Nunca mais faça isso. Eu adoro carro limpo, mas eu não quero lavar carro, eu quero carro limpo. Eu não quero ir no supermercado, eu quero supermercado feito. Você tem que ter a mentalidade de não parar para fazer coisas que você possa pedir ou fazer, ou colocar que outra pessoa faça. Sabe, quando o Gabriel era meu filho, eu botava ele para fazer coisas. Filhos são pequenos escravos. Filhos são pequenos escravos. Bota o teu filho para fazer coisa. Teu filho tem que ajudar com a louça, tem que ajudar com lixo, tem que ajudar com pequenas coisas. Ficou maiorzinho, já manda na mercearia lá para poder comprar as coisas. Faça eles fazerem coisas que te aliviem 15 minutos, 30 minutos. Quando você vê no final do dia, você economizou uma hora para você poder criar negócio, para você poder focar no teu negócio, é maravilhoso. Então passe atividades para que outras pessoas possam fazer. Comece com pessoas próximas, depois começa contratando alguns freelancers, volta e meia, e depois você começa a ter colaboradores, pessoas mesmo que você vai contratar full time para poder te ajudar. Eu não vou no supermercado fazer compras, deve ter uns 6 ou 7 anos. Eu não quero ir no supermercado fazer compras. Eu quero as coisas que eu gosto na minha despensa. Quando o whey protein tá acabando, brota um outro pote lá. Quando as cervejas que eu gosto de cerveja de trigo, cerveja belga, quando elas estão acabando, milagrosamente aparece lá. Quando o vinho que eu gosto, Alma Viva. Depois você pesquisa, Alma Viva, que vinho maravilhoso. Quando o Alma Viva tá acabando, aparece de novo na adega. Sabe? Então é exatamente a mesma coisa. Pessoas que vão cuidar de outras coisas para que você foque somente naquilo que você precisa fazer. E aí você inclusive vai ter alguém que
vai estar te servindo. Isso é maravilhoso. Você vai estar dando emprego, você vai estar fazendo o dinheiro girar, em vez de você com a cabeça medíocre de eu que tenho que fazer, eu que tenho que fazer, eu que tenho que fazer. Se você fica pensando em você fazer tudo, você é medíocre, você é pequeno, você não faz o dinheiro girar. Eu poderia estar aqui, eu mesmo vou gravar, vou dar rec na câmera, eu vou sentar aqui. Não, tem time aqui por trás. Eu fiz durante muito tempo sozinho isso, mas conforme financeiramente eu fui crescendo, eu fui delegando, passando para outras pessoas. Eu mesmo editava os vídeos, eu não edito mais, eu passo pro time, o time edita. Então tudo que você puder, você tem que delegar com força. Para quê? Para que sobre tempo para você fazer o que somente você pode fazer e principalmente para que você possa pensar em como que você vai continuar crescendo. Você tem que ter tempo livre para poder pensar em como você vai continuar crescendo. E o sétimo ponto, múltiplas fontes de receita, múltiplas fontes de renda. O sétimo ponto, múltiplas fontes de renda. O que isso significa? Você já ouviu o teu pai, o teu avô, a tua avó falando, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. O que isso significa? Se aquela cesta cair, os ovos todos quebrarão e você ficará sem alimento, você ficará sem omelete, você ficará sem ovos naquela noite ou naquele dia e você e sua família passarão muita dificuldade até que as galinhas coloquem ovos ao longo da semana. Você não quer isso. Você não quer passar 1 ou 2 dias sem comer. Você não quer passar dificuldade. Então não coloque todos os ovos na mesma cesta. O que foi ficando claro para mim é que eu foquei em uma fonte de renda principal, mas sempre que essa fonte de renda me gerava receita, eu não pegava todo o dinheiro e gastava. Eu pegava aquele dinheiro, uma parte eu gastava e outra parte eu reinvestia no negócio, no mesmo negócio, e uma outra parte, aí entra a chave, eu usava para poder criar outras fontes de renda. Para que outras fontes de renda continuem pingando ali, e aí eu tenho diversas fontes de renda. Tem fonte de renda que coloca 15 mil reais por mês no meu bolso, tem fonte de renda que coloca 50 mil reais por mês no meu bolso, tem outras fontes de renda que colocam 10 mil reais por mês no meu bolso. A gente acabou, tem 1 mês e meio que a gente acabou de abrir uma barbearia em Florianópolis. Vai ser uma nova rede de negócio que eu vou ter, que eu já tenho, na verdade. A gente vai expandir ela. E cada barbearia dessa, né, gera 30%. Cada barbearia dessa vai gerar mais ou menos de 300 a 400 mil reais por mês. 300, 400 mil reais por mês de faturamento. 1/3 disso, 30, 32% é lucro líquido. Faz a conta. Uma barbearia. Imagina 2, 3, 5, imagina 10. Seguramente a gente vai chegar rapidamente a 25 barbearias. Faz a conta quanto dá. Se você fez essa conta, escreve aqui embaixo quanto dará de lucro líquido todo mês, 25 barbearias. Ai, que delícia. Coloca aqui embaixo. Múltiplas fontes de renda. Mas primeiro você foca em uma. E conforme essa fonte de renda você vai delegando, colocando gente boa para poder trabalhar ali e conseguir tocar essa fonte de renda, você vai expandindo e abrindo outras. Essas foram as 7 estratégias ou 7 decisões que eu usei para me tornar uma pessoa milionária. Não só milionária, mas multimilionária. Eu quero que você tome as mesmas decisões, que você tome mais decisões até. Me diga, qual decisão não mencionei nesse vídeo, mas que faz parte do seu plano para chegar no seu primeiro milhão ou outros milhões? Comenta aqui embaixo. E lembra que eu vou voltar nos comentários e comentar estratégias que vocês também podem chegar para as rotinas de vocês, baseado naqueles 3 pontos de Pareto.